você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Chief of Design. Eu sou o David Art. Nesse vídeo falaremos sobre tipografia. É um aulão sobre tipografia. Então, pega aí sua, sei lá, seu refri, seu chá gelado, seu café. Vem aprender sobre tipografia comigo nos próximos minutos. Como é um aulão, obviamente esse vídeo é um pouco mais extenso, um pouco mais longo. Eu vou passar um resumo sobre tipografia e no final a gente vai entender possibilidades, caminhos para escolher a melhor tipografia para o seu projeto. Beleza? Antes, eu quero lembrar que eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube de tipografia, assim como da psicologia das cores, eu também tenho sobre tipografia. Vou colocar aí para você. Nós temos uma playlist sobre tipografia. Eu mudar de tela, você vai ver agora. Já passou a propaganda, já ganhei meu dinheirinho. Nós temos a aula de tipografia. Veja que são 17 aulas, tá? 17 aulas de tipografia. Incluindo lives, né, dicas, mas as aulas mesmo que eu considero, assim, como se fosse uma sala de aula, seriam essas 4 primeiras. E esse é um vídeo mais visto de tipografia aqui do canal. Eu gravei esse vídeo em 2014, apesar de disponibilizado somente em 2017. Eu utilizava ele para cursos, etc. E é um tipo de vídeo, né, que eu gravei nas circunstâncias da época. Então, acredito eu que eu não falava, não que hoje eu fale muito bem, mas eu falava de forma mais equivocada naquela época, e as questões, obviamente, de tecnologia, né, na verdade de equipamentos, né, também eram inferiores. Eu gravava com um microfonezinho de lapela de R$ 5. Hoje em dia eu penso que a qualidade melhorou. Porém, esses conteúdos são válidos e são perenes. Eles ficarão aí e servirão por muito tempo, quiçá para o resto da vida. Porque os fundamentos do design não mudam. O que muda, na verdade, é o suporte. A tecnologia vai avançando, vai nos possibilitando novas opções de aplicação da tipografia. E aí a gente vai se adaptando, mas conceitos, estruturas, fundamentos não mudam. Isso para cor, grid, tipografia. Então fica aí também a dica se você quiser depois continuar assistindo mais sobre tipografia. E deixa um comentário se você assistiu esse vídeo e depois viu um outro aí dessa nossa playlist, beleza? Bom, dito isso, vamos iniciar aqui a nossa aula sobre tipografia. Aula de tipografia, escolhendo a tipografia perfeita para os seus projetos. Um recadinho rápido, que essa aula faz parte aqui do Fundamentos do Design Visual. Só lá no curso Fundamentos do Design Visual nós temos 20 aulas de tipografia, para você ter ideia. A gente se aprofunda mais nesse curso sobre os fundamentos do design. Se você quer aprender mais, de forma mais aprofundada, de forma direcionada, tem um link aí para você acessar. É o curso mais bem quisto do TIFF, é o mais acessado e por um preço acessível para você aprender fundamentos do design e aplicar em qualquer área do design que você vier a trabalhar. Beleza? Vamos falar sobre tipografia. Tipografia perfeita. Será que existe isso? A tipografia está presente no nosso dia a dia. Não tem como falar sobre comunicação visual sem falar sobre tipografia. É inevitável. A tipografia está em todos os lugares. Aí tem uma foto da Times Square, né? Onde você pode ver. É meio antiga essa foto, né? Porque eu peguei lá do Wikipedia. Você pode ver o tanto de tipografia que tem nessas propagandas. As propagandas, né? A gente pode falar da tipografia das sinalizações, até mesmo nos monumentos ali, nas estátuas. A gente pode falar nas roupas das pessoas, nos carros, enfim. Tipografia está em tudo que é lugar. A tipografia está também, por exemplo, quando você vai no supermercado e vê uma gôndola cheio de produtos. É um monte de tipografia. É um exercício, inclusive, bem interessante. Para olhar quando você estiver no mercado. Eu não sei se você gosta de ir no mercado. Eu gosto de ir no mercado. Eu acho que eu tô ficando velho. Às vezes eu tô nervoso, assim, sei lá, eu gosto de ir no mercado. Aí eu compro cerveja, compro sorvete, compro Danone. Sai comprando.
Mas se você parar em qualquer gôndola, de qualquer seção do mercado, repara o tanto de tipografia que nós temos, a variedade de tipografias, né? É um campo ali gigantesco de possibilidades de tipografia. É muito louco isso. E tanto para publicidade, quanto para comunicar, quanto para sinalizar, a tipografia está presente no nosso dia a dia. E sem a tipografia, a gente. Eu não seria como seria. Na verdade, eu não saberia dizer como seria. Sem a tipografia, não sei como seria para a gente poder viver no dia de hoje. Sem falar, obviamente, né, nos aplicativos. Independente se é digital, se é gráfico, tem tipografia nas peças de comunicação visual, tem tipografia para você se comunicar com outras pessoas, para você interagir nesses aplicativos, sejam de entretenimento, seja de game, seja de edição. Todos esses aplicativos aqui utilizam da tipografia para comunicar. Por isso que é essencial você que trabalha com design ou pretende trabalhar com design aprender e entender sobre. A tipografia é a principal forma de comunicação visual no nosso cotidiano. A gente vai falar sobre isso, né, que a tipografia é uma forma de comunicação visual. Apesar dela derivar do verbal, ela é uma forma de comunicação visual e é a principal forma que nós temos hoje em dia. Bom, dito isso, vamos começar a definir os termos e partir para algumas coisas mais técnicas. Tipografia é a mecanização da escrita feita através da tecnologia para a reprodução de textos em série. A palavra tipografia, pegando a etimologia dela, vem de tipos do grego, que significa forma, e graphen, que significa escrita. E aí vamos entender o que é escrita e forma. Escrita é o sistema que utiliza signos para expressar graficamente o pensamento humano. Já a forma é a tecnologia de comunicação que usamos para registrar em um suporte à escrita. Então a escrita é um conjunto de signos para expressar graficamente o nosso pensamento, né? Ou até a nossa verbalização trazer para o gráfico. E a forma é a tecnologia que a gente utiliza para registrar essa escrita. A origem da escrita data aí desde a pré-história, né? Difícil até falar um ponto inicial da história da tipografia. Eu só vi um anúncio aí, tem o pessoal se inscrevendo no canal. Então já vou aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo também, que isso é importante. Seja membro do canal também, porque isso ajuda bastante a gente continuar produzindo nosso conteúdo e você vai ter acesso exclusivo aos conteúdos aqui do TIFF, promoções, etc. Até passou, eu acho que alguém foi membro aí. Obrigado, viu? Desculpa, eu perdi aqui durante a aula. Mas voltando ao assunto. O começo da escrita, né, vem da parte pré-história, né? Vem desses desenhos rupestres que nós temos na parede, ou melhor, nas pedras, né? Onde existia uma tentativa de se comunicar graficamente, através de signos. E aí a gente vai passando ao longo da história, a gente passa pela escrita cuneiforme, sumérios, persas, enfim. Eu não vou adentrar tanto na parte da história, porque eu não sou antropólogo ou historiador. Porém, existem muito conteúdo na internet para você continuar os seus estudos e é bem interessante lê-los, né, aprendê-los, aprender com eles, né? Eu acho muito interessante mesmo. Então depois você pode prosseguir o seu estudo. E a gente tem essa escrita cuneiforme, né, que tá em pedra, mas a gente foi evoluindo, tem a escrita egípcia através de hieroglifos já no papel. Então a gente vai percebendo ao longo da história da humanidade tentativas de racionalizar, de armazenar, de trazer graficamente aquilo que nós tínhamos apenas no pensamento ou na comunicação verbal. Passamos aqui pela uma parte ali da África, Ásia, né? Do Velho Mundo também, da Europa, você vai encontrar. Mas não somente, a gente pode descer ali para o Oriente, né? Vai encontrar na China, no Japão.
A gente vai encontrar também tentativas ou iniciativas do tipo aqui na América, através dos Incas, dos Maias. São talvez povos, é, talvez de forma simultânea ou não, tentando se expressar graficamente e guardar esses registros também. O surgimento da escrita é um marco importante na história do mundo por demarcar a separação entre a história e a pré-história, iniciando o registro dos acontecimentos. Sem a escrita, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui falando com você, a gente não teria todas essas possibilidades, a gente não teria registro dos acontecimentos, a gente não saberia o que aconteceu. A gente já não sabe muito bem ao certo de vários pontos históricos, né? Que nos contam, às vezes, como é interessante para certas pessoas, certos grupos. Mas sem a escrita, isso seria muito pior. Muito pior mesmo, né? A gente não estaria aqui, com certeza, da forma que estamos sem esses acontecimentos. Até chegar no alfabeto que nós temos hoje, o alfabeto latino ou o alfabeto romano, e as possibilidades de utilização da tipografia que nós temos. Eu até fico curioso para saber como que é o trabalho de um designer referente à tipografia em países árabes, países que tem mandarim, né, que falam mandarim, japonês, né, a língua oriental, porque olhando de fora, assim, me parece que nós temos mais possibilidades de formas de desenhos, né, das letras do que eles. Não sei, se vocês têm conhecimento sobre, deixa aí um comentário, se já trabalhou também para algum país dessas regiões, com essas línguas. Depois você deixa aí um comentário, porque eu fico curioso, é interessante. A assimilação e a interiorização da tecnologia do alfabeto fonético translada o homem do mundo mágico da audição para o mundo neutro da visão. Essa frase aqui, o mundo mágico da audição, sempre me remete muito ao rádio. Eu eu sempre escutei rádio, eu gosto dessa dinâmica de rádio. E até hoje eu lembro de uma cena que aconteceu no esporte, do gol do Marcelinho Carioca, no Santos, na Vila Belmiro. 95, não lembro. Não lembro qual que foi a data. Mas foi um gol que ele deu um chapéu. O Tupanzinho, acho que tocou pra ele, deu um chapéu no zagueiro e tocou de primeira, sem a bola cair, né? A bola no alto, assim, no gol do Edinho. E eu me lembro que eu era menininho, assim, novinho, eu tava escutando no rádio do meu pai, que era um despertador antigo e tal. E aí eu acho que era o Osmar Santos, ele falava assim, um gol de placa na Vila Belmiro, um gol de Pelé na Vila Belmiro. Aí eu ficava imaginando, assim, eu ficava, caramba, como que é, que gol que é esse e tal. A gente criava toda uma cena, assim, eu lembro que tive que esperar até ver no cartão verde, tipo, um dia depois, pra eu poder ver o gol, como que era. E até hoje é assim, né? Às vezes escuta a rádio sem ver no YouTube, por exemplo, a gente cria uma cena de como é o narrador, de como é o locutor. E quando a gente vai ver, às vezes é totalmente diferente, né? O rádio tem muito dessa questão de mexer com a imaginação. E a audição, na verdade, né, tem essa característica. E trazendo para a forma gráfica, a gente traz mais racionalidade, né? Neutro da visão, ou seja, né, a gente vê realmente. E essa parte da imaginação acaba sendo tolhida, afinal a gente tem um fato ali que está na nossa frente sendo visto. Essa parte da escrita, como você viu, teve toda uma evolução, né, até chegarmos onde estamos hoje. E em certo momento ela ficou limitada a quem tinha poder. Então a igreja e a nobres, reis, a galera que tinha grana, poder. E a igreja, ela tinha os monges copistas, que eram monges que copiavam, né? Que eles tinham o dever de copiar os livros, os manuscritos, a fim de gerar esse conteúdo, né? Até, eu não sei se você já assistiu aquela série Vikings, no primeiro ataque da primeira temporada, lá do Ragnar, eles atacam um monastério lá, né, de monges copistas. Então aparece os monges todos copiando lá, escrevendo, e aí os vikings chegam lá abalando tudo, né? Ficava muito restrito.
conhecimento e ficava realmente na mão de poderosos. Era somente isso. Além disso, obviamente, né, tinha a questão do ser humano, né, que é impossível você replicar em escala fazendo só na mão. Esses livros que os monges copistas faziam era bem artísticos mesmo. Você encontra muitas ilustrações, né? Um acabamento, alguns tinham até um acabamento de ouro, né? Pigmentos nobres, o azul era um pigmento nobre. A gente tinha realmente um trabalho de arte nas letras capitulares, né? São essas letras grandes assim iniciais. E era um trabalho realmente artístico, mas que ficava somente restrito a quem tinha dinheiro, a quem tinha poder. E aqui só uma brincadeira que eu lembrei quando eu estava fazendo esse slide. Eu fiz muito um trabalho, entre aspas, de monge copista na escola. Eu não sei de que época que você é, mas os meus trabalhos eram tudo assim, folha de almaço. A gente fazia a capa bonitinha na folha de, de papel sulfite, né? Que era tipo um lettering, né? E aí o conteúdo a gente colocava no papel almaço. Tinha aqui na biblioteca. Eu acessava, ia para uma biblioteca aqui perto de casa, era mais ou menos 1 quilômetro, a gente ia andando. Aí chegava lá um monte de gente. Aí você tinha que pegar fila, tal, não sei o que, para pegar o livro. Aí às vezes você ia pegar o livro, outra pessoa tava copiando, você tinha que esperar. Aí você ficava lá o dia inteiro, às vezes, na biblioteca, copiando. Quando você conseguia pegar o livro, né, era uma bênção, mas nem sempre você conseguia pegar o livro. Enfim, é, era um trabalho meio de monge copista naquela época. Hoje em dia, eu nem sei como está o trabalho escolar, mas com certeza não deve se utilizar mais papel ao maço, né, para entregar trabalhos, principalmente quando a gente passa, tá mais perto do ensino médio, enfim. Eu nem sei, inclusive, como estão classificando hoje em dia o ensino. Mas como as coisas mudaram, né? Bom, continuando aí um pouco com a história, no século XV, em 1450, nós temos o Gutenberg. E aí foi um marco pra gente. Porque o Gutenberg criou a reprodução em textos em série, que é a tipografia. Inclusive, se você já mexeu com WordPress, você já deve ter ouvido a palavra Gutenberg. É uma homenagem realmente ao criador da tipografia e que eles colocaram esse nome em homenagem à nova funcionalidade lá do CMS. Ainda no século XV, em 1455, Gutenberg imprimiu a Bíblia de 42 linhas. Se eu não me engano, está disposta no museu lá nos Estados Unidos, essa Bíblia. E é o primeiro livro impresso e a primeira comprovação da eficiência da tipografia. A partir disso, nós começamos a ter a possibilidade de produzir textos em série, textos em escala. E começar a democratizar o conhecimento. Óbvio que é uma caminhada, eu digo ainda porque apesar de a gente estar numa era da informação tecnológica, nessa revolução tecnológica que nós estamos passando e temos acesso realmente a muita informação, mas ainda conhecimento em certa proporção ainda é limitado para algumas pessoas, ainda é escasso. A gente ainda tem pessoas aqui no Brasil, por exemplo, analfabetas, né? A gente pegar na África lá, acesso à internet, por exemplo, deve ser bem pior em outras regiões do país, do mundo, na verdade. Então, o conhecimento ainda precisa ser mais democratizado ainda. Porém, com certeza foi uma revolução e a gente vem caminhando, né? Não quer dizer que a partir disso saiu da igreja, saiu dos nobres. Não, mas foi uma caminhada até a gente chegar no que a gente tem hoje. Só um adendo, apesar de a gente considerar o Gutenberg como o pai da tipografia, existem alguns historiadores, alguns estudos, alguns relatos, né, que indicam que lá em 1040 depois de Cristo, então muito antes de Gutenberg, o chinês Pi Cheng, ele criou um sistema de mecanização da escrita através dessas umas tábulas, né, uns círculos aqui, onde ele já tinha essa ideia, né, para reproduzir os textos em série. Só que aí, não sei ao certo, e como eu disse, eu não sou historiador, não vou me aprofundar tanto,
se realmente se foi ele o primeiro a pensar dessa maneira ou não, enfim. Mas existem relatos sobre esse chinês, né? Inclusive, muitas coisas a gente tem relatos que começaram na China, mas que a gente só tem conhecimento depois que ou algum americano ou algum europeu fez, né? Mas fica esse adendo aí dessa iniciativa lá na China. Se a gente pegar o nosso alfabeto, e aqui eu tô com uma imagem da Sabrina Lopes, que é uma tipógrafa argentina, muito legal, depois vocês podem procurar aí nas redes sociais. Ela mostra aqui um pouco da nossa evolução, né? Então, do nosso alfabeto aqui a partir do Império Romano, como eram os desenhos, né, dessas letras. Então, partindo do Império Romano e evoluindo, né, ao longo dos séculos, passando pela Revolução Industrial, até chegar aonde nós estamos hoje, essa parte aqui do digital, né, do computador. Bom, essa parte de história, como eu falei, é isso. Depois, se você quiser, você se aprofunda um pouquinho mais e é bem interessante mesmo, né? Porque faz parte da história da humanidade, da nossa história como espécie. Agora, vamos falar um pouco de algumas definições mais técnicas que são importantes você saber, porque o pessoal confunde muito. Então, primeiro, o que é um tipo? Você deve ouvir falar muito, o tipo, tipo. Tipo ou face é o desenho das formas das letras. Ok? Então, tipo é o desenho das formas das letras. Caractere. Trata-se de um símbolo com uma única função. Logo, um caractere pode ser tanto uma letra quanto um símbolo. O caractere segue um código Unicode, que é um padrão internacional de identificação de todos os sistemas de escrita reconhecidos no mundo. E por fim, nós temos o glifo. O glifo é a expressão gráfica de um caractere específico. Um caractere pode ser representado por diferentes glifos, B maiúsculo, B minúsculo, beta, por exemplo. Então, o tipo é a forma do desenho das letras. O caractere é um símbolo com uma função. O glifo é a expressão gráfica daquele caractere. Vamos entender aqui nesse exemplo? Aqui nesse exemplo a gente tem uma tipografia, uma família, né? Bem desenhada à mão, com uma característica bem singular. E aí, o que são cada coisa dentro dessa tipografia? Aí nós temos aqui o tipo, que seria essa forma desse desenho. Veja, o desenho da letra remete a algo à mão, né? Ele tenta passar um volume 3D. Então, o tipo dessa família de tipografia é esse jeito de se fazer a letra. Nós temos depois o caractere. O caractere seria A, B, C, D, o algarismo 1, 2, 3, os pontos, tio, de exclamação, de dúvida. São esses os caracteres. E por fim, a gente tem os glifos. Os glifos são as representações desses caracteres. Então, por exemplo, a gente tem o caractere H. Esse caractere H ele pode ser representado no maiúsculo ou minúsculo. Então, nós temos o glifo maiúsculo e o glifo minúsculo. Okay? Dentro dessa família tipográfica. A gente pode ter mais outras diferenças de glifos, né? Algumas tipografias nós temos as ligaduras, por exemplo. Então, é um tipo de grifo. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Se ficou claro, depois você também deixa a sua dúvida aí. Mas tipo se refere à questão da forma, como é desenhada a letra. Caractere significa... não, se refere, na verdade, ao significado, né, daquele símbolo. E o glifo é a representação daquele caractere. Então, pode ter mais de uma forma de representá-lo. Continuando com as definições, nós temos fonte. Fonte é o arquivo composto pelo conjunto de glifos que compõe uma família tipográfica que permite a impressão dos tipos. É um mecanismo de saída, ou a fonte pode ser os moldes em metais para impressão, como era antigamente, ou o software digital que permite você instalar e usar a fonte no computador. Um único tipo pode estar disponível em vários tipos de fonte, né? Então, lá no curso Fundamentos do Design Visual eu falo, né? Tipos de fonte, as extensões das fontes. A gente também tem a família tipográfica. A família tipográfica é o conjunto de caracteres que possuem as mesmas características de desenho, as mesmas características de tipo, independente da sua variação. Peso, inclinação, corpo. Por exemplo, aqui nós temos um arquivo de fonte.
Veja que ele é separado por caixinhas, né, que deriva até do modelo inicial lá de Gutenberg, com as numerações certinhas para o seu computador identificar, tudo certinho. E aqui nós temos o conjunto, tudo junto para você utilizar esse arquivo como para você utilizar esse arquivo no seu computador, para você poder passar a saída disso daqui, né? Então é como se você puxasse, por exemplo, a letra A desse arquivo e aí você imprime ou você visualiza isso no seu computador, imprime no papel. Já a família tipográfica segue a linha que é uma forma de se fazer a letra, uma forma de se fazer todos os caracteres e ela segue a mesma linha. Ela segue o mesmo desenho, mesmo que mude a sua espessura, a sua inclinação, mude o corpo. Porém, o desenho dela fica o mesmo. Mesmo você mudando o peso da fonte, por exemplo, black para light tem uma diferença, né? Mas o desenho é o mesmo. Dá para perceber, ó, a voltinha do A. É a mesma voltinha que nós temos aqui. Então, uma família tipográfica é um conjunto de glifos que seguem a mesma linha, que seguem a mesma forma visual. Tem famílias que terão mais ou menos opções, por isso que você encontra uma família, às vezes na internet, que só tem, sei lá, normal ou medium, bold e black. Outras só tem um tipo, só tem normal, por exemplo. Então depende de como foi feita, de como o tipógrafo ou o artista pensou aquela tipografia. Mais algumas definições. A gente tem o lettering e a caligrafia. O lettering é a arte de desenhar as letras de forma artística para uma determinada obra ou utilização. Caligrafia consiste na técnica ou habilidade de escrever à mão, de maneira que forme letras, símbolos ou sinais gráficos, de acordo com padrões e modelos estilísticos da beleza artística. O lettering, ele tem uma característica visual impactante, ele é mais artístico. Até citei no exemplo lá do trabalho do papel massa, né? A gente fazia meio que um letra, assim, trabalho de geografia. A gente fazia letra, tentava passar um 3D na letra, né? Aquilo já era um lettering mais básico, mas era. O lettering tem essa característica, ele não tem uma forma específica. Ele pode ser assim, pode ser mais fino, pode utilizar de adereços, pode, enfim, ser colorido, não tem uma característica, né? Vai realmente do artista. E pode ser feito no computador, pode ser feito na mão, pode ser feito na mão depois no computador, enfim. E por fim, a gente tem a caligrafia, né? A caligrafia, penso eu, que seja mais difícil fazer no computador, né? Apesar que hoje em dia a gente tem aquelas mesas com os lápis que dá para você fazer, né? Mas quando a gente fala de caligrafia, a gente pensa mais numa coisa manual aqui no papel, né? E ao contrário do lettering, que tem uma característica muito impactante, que não segue uma forma específica, a caligrafia segue padrões já determinados, ela segue a busca de fazer uma letra bem feita a partir da nossa do nosso padrão de escrita. Então, por isso que você vê, por exemplo, aqui, ó, José, né? Como está escrito. Veja que é uma letra à mão, parece uma pessoa escrevendo à mão, né? Assim, qualquer pessoa talvez consiga fazer essa letra. Talvez não com o acabamento que essa pessoa fez aqui, mas a gente identifica que é uma escrita comum que a gente está inserido no nosso dia a dia. Já o lettering tem aquele impacto artístico mais amplo. Acredito que dá para diferenciar um pouquinho assim. Definido alguns termos, vamos falar agora sobre algumas partes técnicas da tipografia da letra. Então, uma letra, ela tem algumas definições, né? Ou melhor, uma tipografia tem algumas definições. E aí vamos entender. A gente primeiro tem um corpo, que é o tamanho do tipo, que começa do ponto mais alto, que seria a versal ou ascendente,
até o ponto mais baixo, que seria a descendente. A gente tem, deixa eu voltar aqui, aí. A gente tem então as ascendentes, que são as partes de cima das letras B, D, F, K, H, I, L e T, que se estendem acima da altura de X, e as descendentes, que é o contrário. Então seria as letras G, J, P, Q, Y, e também talvez da letra J, até como a gente viu no exemplo da caligrafia, que se estendem abaixo da altura de X. Então vamos entender o que é a altura de X, corpo, ascendente, versal, vamos entender tudo isso daí. Aqui tem um exemplo que está inclusive no meu blog. No meu blog tem um artigo sobre tipografia, depois você pode ver lá. O que é a altura do corpo, né? O tamanho do corpo? O corpo, ele é o tamanho completo, que começa aqui na versal ou na altura da descendente e vai até a extensão da descendente. Então, o corpo de uma tipografia é daqui de baixo até aqui acima. A altura de X se refere à altura das letras minúsculas. Então veja que se refere à altura das letras minúsculas. E é onde está alinhado ali a base da nossa tipografia. Então onde a gente escreve a linha base da nossa tipografia é a altura de X. Essa altura de X ela pode ser ultrapassada dependendo da letra. E quando isso acontece, nós temos a linha ascendente. Então, a linha ascendente se refere a quando uma letra minúscula ela ultrapassa a linha de X. Já a linha descendente é o inverso, quando uma letra minúscula ultrapassa a linha de X. A gente também tem essa altura aqui da versal, né, ou das letras maiúsculas, e normalmente bate com a linha da descendente. Não necessariamente, mas normalmente. E aí a gente então tem aqui, obviamente, a linha da caixa alta, que seria a linha da caixa da letra maiúscula. Ok? Então, altura de X, corpo, linha base, que está referente aqui à altura de X, linha descendente, linha ascendente. Mais um exemplo aqui para ficar claro, né? O que são ascendentes e o que são descendentes. Visualmente agora ficou muito nítido, né? Se tinha uma dúvida, agora ficou nítido. Já que a gente falou de caixa alta, vamos explicar o que significa. Caixa baixa é o conjunto de caracteres em letras minúsculas. Caixa alta, ou capitais ou versais, é o conjunto de caracteres em letras maiúsculas. Versalete, ou small caps, é o conjunto de caracteres em letras maiúsculas com a altura de letras minúsculas. Então aquela opção que você vê no Photoshop, small caps, é isso daqui. É a maiúscula com tamanho de minúscula. Aqui mais um exemplo. Caixa baixa são as letras minúsculas, caixa alta são as letras maiúsculas, versalete são as letras maiúsculas ou small caps com tamanho de minúscula. E só um adendo, esse termo se refere de caixa alta e caixa baixa, deriva justamente lá do processo antigo de impressão, onde as letras maiúsculas ficavam na caixa alta e as letras minúsculas ficavam na caixa baixa. Então, quando a pessoa imprimir, ela tinha a organização das letras minúsculas na caixa baixa e as letras maiúsculas na caixa alta. Além das letras, nós temos os algarismos, né, que são os numerais. E dentre os algarismos nós temos 3 classificações: o Old Style, o Leaning e os Small Caps. Os Small Caps são os numerais com o tamanho de uma versalete. Então, eles não possuem ascendente ou descendente. Eles ficam ali do tamanho de X. Old Style são os numerais alinhados pelo texto, então na linha base. Por isso, eles ultrapassam a linha de X e, consequentemente, possuem ascendentes e descendentes. E tem o Leaning, que são numerais com o mesmo tamanho de uma versal e não possuem ascendentes e descendentes. Resumindo, Small Caps são os numerais com tamanho de X, com tamanho de caixa baixa. O Leaning são os numerais com tamanho de caixa alta. E o Old Style
são os numerais que têm o tamanho de caixa baixa, né? Estão na linha aqui de X, porém, eles ultrapassam essa linha, criando ascendentes e descendentes. Então, dependendo da sua fonte, vai ter um ou outro, pode até ter mais de uma opção. Por exemplo, essas tipografias que têm uma característica mais humanista, os números tendem a ser old style. E às vezes, para você ajustar isso, você tem que fazer manualmente, né? Pra tentar deixar tudo na mesma linha. Já tipografias mais geométricas, até mais voltadas para o digital, tem tamanho de caixa alta mesmo e fica tudo alinhado certinho. E Small Caps é mais um recurso que a gente acaba utilizando. Não vejo hoje em dia tanto assim, os numerais sendo desse tamanho. Na verdade, acaba que os numerais eles seguem o tamanho que você determinou ali no software, né? A gente não tem tanto problema assim. O mais que acontece mesmo é dependendo da tipografia que você está utilizando, você tem que mexer nesse tipo de tipografia que tem um estilo old style. Agora, vamos falar sobre a classificação das famílias. Como você está vendo nessa aula aqui é um grande resumão. As famílias tipográficas, elas têm classificações. E por que eu falo elas têm? Porque existem diferentes classificações ao longo da história. E diferentes autores classificam as famílias de diferentes formas. Apesar disso, existe uma conexão entre todas as classificações. E a gente vai entender isso daí. Então, no século XIX, os impressores buscavam analogias entre a história da arte e a herança do seu próprio ofício, desenvolvendo um sistema básico de classificação de tipos. Desde então, historiadores e tipógrafos definiram várias classificações ao longo do tempo para as famílias. Porém, um ponto que determina essa parte da classificação é a serifa. A serifa é um elemento da anatomia dos tipos que você já deve ter ouvido falar e é o mais importante e o que você deve realmente conhecer. Se você quiser estudar sobre a anatomia dos tipos, você pode estudar, inclusive se você quiser criar tipografias, fazer lettering. É interessante você aprender sobre a anatomia dos tipos. Entretanto, se você não vai se especializar tanto assim, o principal elemento que você precisa saber é a serifa. Existem tipos com e sem serifa. Serif, né, ou sans serif em inglês, em francês. E a classificação dos tipos em serifados e sem serifa é a principal forma de diferenciação das letras. Serifas são aqueles pequenos traços ou prolongamentos que existem no final das hastes dos glifos, né? Então, serifa é isso. Olha só. Serifa é essa voltinha aqui que nós temos em algumas famílias. Veja que essa não tem serifa. Essa daqui é racional, né? Tá no zero aqui. Já essa, ela vem, ó, dá uma voltinha aqui. Como se fosse um escorregador, né? Tá descendo aqui, acabou. Então, ela tem essa voltinha. Essa voltinha é a serifa. E ela acaba se estendendo para todas as letras, né, daquela família tipográfica. Partindo disso, a gente pode definir as classificações com ou sem serifa e subdividi-las. Eu vou utilizar aqui uma classificação que eu aprendi na época da faculdade com o meu professor César, que inclusive tem vídeos com ele aqui, tem aulas com ele no curso Fundamentos, tem aulas com ele no curso de marcas, depois você pode dar uma olhada lá, tá? Mas eu vou utilizar essa classificação porque ele fez um estudo sobre. Então, com serifa, a gente tem as humanistas, que simulam a caligrafia feita na mão e fazem parte dos primeiros tipos de metal produzidos na Itália e na França, lá no século XV, no século XVI. Então, os primeiros tipos, né, eles tinham essas características humanistas. Veja que o traço, né, ele se assemelha um pouco ao traço do humano, né? Ele também tem umas variações aqui de espessura, né? Então ele tem essa característica mais humanista. Depois nós temos as transicionais, que são
mais finas, né? São serifadas mais finas e planas, com um acabamento mais agudo. Seu eixo vertical é levemente inclinado. A gente consegue perceber o eixo vertical principalmente pela letra O. E esse tipo, né, as transicionais, eles são mais pontiagudas, né? São um pouquinho mais finas ali no seu acabamento. Depois nós temos as modernas, que possuem até certas características das anteriores, né? Mas esse estilo possui mais geometria, elas são mais retos em um alto contraste, então ao contrário da anterior, por exemplo, e principalmente da humanista, né, que a gente pode questionar aqui a pregnância do A, se é tão pregnante assim, por exemplo. Aqui o contraste é mais forte, né, é mais nítido, e a pregnância da forma, por consequência, é maior. E então tem um alto contraste nas espessuras de suas hastes. E veja que tem a serifinha aqui ao final delas. É uma serifa reta, né? Não tem aquela curvinha como eu mostrei no exemplo anterior. Mas isso não significa que não é serifa. Quando tem esse prolongamento, é serifa, mesmo que seja num ângulo reto. E aí a gente tem as mecânicas, ou algumas pessoas também acabam classificando como egípcias, que são serifas mais densas, né? Mais pesadas, retangulares. Foi criada durante a Revolução Industrial, em meados do século XIX, e é muito utilizada em publicidade e propagandas. A gente vê bastante aqui esse tipo de fonte mecânica, né? Quando você quer passar uma mensagem mais forte, a gente vê esse tipo sendo utilizado. Bom, falamos das com serifa, agora vamos falar das sem serifas. Sem serifas, a gente tem o grotesco, que é uma variação das letras mecânicas sem as serifas, oriundas do século XIX. Então, a gente viu as grotescas, né? As grotescas não, as mecânicas ou egípcias, né? No exemplo anterior. Essas grotescas derivam daquela, só que sem a serifa e um pouquinho mais geométrico também, né? Depois nós temos as góticas, que possuem variação e espessura nos seus traços. Então, ao contrário da anterior, né? Que é mais reta e um pouquinho mais sóbria nesse sentido, aqui tem uma variação um pouquinho maior. E é uma variação das grotescas gravadas nos Estados Unidos no final do século XIX. Depois nós temos as humanistas sem serifas, que pelo nome você já entende que deriva daquelas humanistas que nós vimos. Possuem leve variação no traço e resquícios dos traços calígrafos. Então, a humanista ela tem uma característica um pouquinho mais humana, assim, no sentido manual, né? Tem alguma coisinha mais manual. E no caso aqui, tem como origem a estrutura das letras serifadas também. Seriam aquelas humanistas que nós passamos. E nesse caso, você vê, por exemplo, nas curvas, aqui da letra E, do G, que é uma coisinha um pouco mais solta, mais gestual. Temos as transicionais sem serifas, também conhecidas como serifas anônimos, possuem características semelhantes às serifas transicionais, porém bem mais geométricas, né? Tem a Helvética aí como um grande exemplo de transicionais sem serifas e é um tipo de tipografia que a gente utiliza muito, muito mesmo. A gente tem agora as geométricas. Esses tipos possuem formas geométricas básicas para sua estruturação. Então, ao contrário dessa, que tem mais geometria, mas não é puramente geometria, vamos dizer assim. Veja que até tem essas voltinhas do A. Então, ainda trazem um resquício um pouquinho mais orgânico. Já as geométricas não, elas são realmente baseadas em formas geométricas básicas e essa é a base delas, é como se você construísse apenas a partir das formas geométricas básicas e de forma rígida nesse sentido. Também é muito utilizada. Hoje em dia a gente utiliza para marca, até mesmo para... eu vejo na internet o pessoal utilizando bastante. Muito, muito utilizada as geométricas. As cursivas nem se fala, né? As cursivas fazem referência à escrita manual. Logo, elas procuram reproduzir as características da escrita manual. Costumeiramente possui uma legibilidade complicada e sua utilização deve ser feita com cautela.
As cursivas, elas simulam o traço de uma caligrafia, por exemplo. Elas também têm uma característica mais parecida com o lettering. Então, elas são mais artísticas. E por isso a gente tem que tomar um cuidado com elas, porque nem sempre ela fica legal em determinadas situações. Quando a gente precisa mais de leiturabilidade, por exemplo, elas talvez não funcionem tão bem. Mas é uma fonte, na verdade é uma tipografia bem rica visualmente que você pode utilizar se souber dosar. E aí a gente tem as fantasias, né? Que alguns classificam como um tipo de cursiva. São diversos tipos com diversas inspirações, padrões e características. O objetivo nesses tipos é passar um impacto visual forte. São bem irregulares e vão de 8 a 80. Algumas possuem boa legibilidade, enquanto que outras quase nenhuma legibilidade. Normalmente funcionam melhor em tamanhos grandes. Normalmente funcionam melhor em títulos, cartazes, anúncios. Tamanhos grandes, sentenças curtas. Nós também temos a gótica, que aí são fontes que... Vê como que a gente fala bastante fonte e tipografia, a gente acaba utilizando o mesmo termo, né? Apesar de terem diferenças técnicas. Mas as góticas, elas têm características dos manuscritos antigos, né? Principalmente daqueles montecopistas que a gente falou, da Idade Média, ali da região da Europa. Normalmente são mais densas e com baixa legibilidade. Parecido com a fantasia, parecido com a cursiva, são tipografias mais voltadas para o impacto visual, mesmo que funcionam em ocasiões com pequenos textos, né? Pequenas sentenças, talvez em logos, enfim. E nós também temos os históricos, né, que são inspirados em escritas greco-romanas, também possuem muitas irregularidades e pouca legibilidade também. Parecido com as anteriores que nós vimos aqui, onde o impacto visual é o mais importante. Passamos um pouquinho pela história, passamos um pouquinho sobre alguns termos da tipografia, sobre as classificações das famílias, o que é serifa, o que não é serifa, e agora a gente vai falar como escolher a tipografia certa. Lembrar que não existe regra, não existe receita de bolo. O que existe é bom senso, estudo e aplicação, teste na hora de escolher a tipografia. Lembrar também que o que eu passei até aqui não é um conhecimento que se encerra nesse vídeo. Eu não tenho pretensão nenhuma de passar todo o conhecimento sobre tipografia aqui nesse vídeo. Eu tentei fazer um resumo e tem muito mais coisas para estudar. Como eu citei, anatomia dos tipos. Dá para fazer, inclusive no curso nós temos uma aula sobre a anatomia dos tipos. Então, é um vídeo só sobre a anatomia dos tipos, um vídeo só sobre história. Tem muita coisa para se falar, tá bom? Vamos então entender como escolher a tipografia certa. No geral, você precisa apenas de 3 dicas para começar a fazer as combinações certas. No geral. Se atente a essas 3 dicas. A primeira é a voz do seu projeto. Em um projeto, devemos considerar todos os aspectos, desde os técnicos até os psicológicos e socioculturais que trataremos. Sobre tipografia, a primeira coisa que devemos levar em conta para escolher uma família tipográfica é escolher qual a voz que queremos transmitir. A tipografia é feita para comunicar, logo ela é a voz da sua comunicação. Vamos ver alguns exemplos aqui? Tem esse exemplo, uma fonte aqui mais mecânica, né? E outra cursiva. Então, nós temos aqui 2 mensagens com a mesma palavra. Nós temos aqui a mensagem mulher e a mensagem mulher. Mas veja que na sua cabeça mesmo, ao ler essas palavras, ou essa palavra, você deve interpretar de maneiras diferentes. Aposto que aqui você enxerga, você vê uma mensagem mais forte e aqui você vê uma mensagem mais delicada, mais suave. Talvez, uma campanha de mulher, a maioria escolha essa daqui. Porém, uma campanha para mulher também pode escolher uma dessa daqui. Por que não? O que depende é o tom de voz que você quer passar. Por exemplo, fazendo aqui de forma bem genérica, bom? Uma campanha para mulher referente à maquiagem, referente a coisas estéticas.
a maioria dos designers escolherão essa daqui. Até o cliente vai pedir, solicitar uma dessa daqui. Que tem mais a ver com o tema, ou talvez tenha mais a ver com o tema. Agora uma campanha para a mulher sobre o Dia da Mulher e a força da mulher, a luta da mulher, talvez mulheres militares, talvez também uma mensagem aqui para mãe, sei lá, da força, que remeta mais à força, né? Mais a luta da mulher, né? E o papel dela no dia a dia. Talvez a escolha por essa fonte seja a mais adequada. Isso quer dizer que não pode utilizar essa daqui? Pode, até pode. Mas você tem que ter noção do que você quer passar, da voz que você quer passar na mensagem. Porque a tipografia interfere nessa mensagem. Como você muito provavelmente deve ter pensado aí ao ver essa imagem. Quer um exemplo? Olha só, esse exemplo eu adoro utilizar, né? Veja essa mensagem. Até que a morte nos separe. Deixa eu ler de novo aqui. Até que a morte nos separe é muito pouco para mim. Preciso de você por mais de uma vida para mim. Né? Ele não colocou para mim ali, mas eu continuei. Olha que bonitinho, né? Bonitinho. Agora vamos ver aqui. Até que a morte nos separe é muito pouco para mim. Preciso de você por mais de uma vida. Até mudei a forma de ler. Entendeu? Eu até mudei a forma de ler. E não foi intencional, é porque nos passa uma mensagem diferente. Nesse primeiro, é uma mensagem mais amorosa, mais carinhosa, né? Veja, preciso de você por mais de uma vida. Pode ser uma mulher, uma criança escrevendo, uma pessoa escrevendo com carinho, né? Enfim. Aqui a gente já pensa num serial killer, num psicopata escrevendo dessa maneira. Porque essa daqui nos remete ao quê? A uma tipografia que representa mais uma letra à mão, bem cuidada, né? Delicada. Aqui já é mais grotesco, no sentido mais impactante, nos remete a sangue, né? Então, de um lado nós temos o que seria como se fosse uma ameaça, do outro nós temos como se fosse uma declaração, um carinho. Portanto, a mesma sentença pode mudar o significado de acordo com o desenho da letra, de acordo com a família tipográfica que você escolher. Por isso que é super, hiper, mega importante você definir qual tom de voz você quer. Você quer um tom de voz mais sóbrio? Você quer um tom de voz mais delicado? Você quer um tom de voz mais forte? Portanto, a voz do seu projeto você vai definir a partir do público-alvo, né, o usuário que vai consumir aquele conteúdo, o contexto social, cultural e histórico, os objetivos de comunicação, outros elementos que compõem a peça que podem interferir, né, imagens, artefatos, grafismos e características estéticas da fonte. Né? Então, o desenho dela importa também. A segunda dica que a gente precisa ter, ou melhor, que você precisa entender, é para ver ou é para ler? Qual que é o objetivo da mensagem que você quer passar? Veja, nós temos duas tipografias aí. Uma a gente consegue ver e a outra a gente consegue ler. Essa daqui que tem uma fonte cursiva, veja como ela tem uma boa legibilidade. Então a gente consegue distinguir as letras, porém nós não conseguimos ter tanta facilidade assim para ler uma sentença grande, né? A gente consegue, mas não de uma maneira fluida, tranquila, né? Talvez tenhamos que esforçar um pouquinho os nossos olhos. Já no outro, que é uma fonte mais sóbria, vemos que é muito mais fácil ler. Aqui, obviamente, está um tamanho um pouquinho maior, isso pode ter interferido. Mas mesmo se tivesse um tamanho menor, ainda assim seria mais fácil de ler. Portanto, ao se escolher uma tipografia, você tem que pensar, é para ler ou é para ver? O que significa isso? Quando é para ver, a gente utiliza em sentenças curtas, títulos. Nós utilizamos, sei lá, num cartaz, que a letra vai ser bem grande. O título do cartaz bem grande.
Que mais? E um logo. E um logo. Pode ser para ver. A pessoa não vai bater o olho no logo e ficar olhando assim, lendo por minutos. Ela vai bater o logo, vai identificar a palavra e pronto. Nesse cenário é um tipo para ver. Já um tipo para ler, nós estamos pensando em facilitar a leitura do usuário. Grandes sentenças, sentenças que a pessoa precisa prestar atenção, que a pessoa tem uma informação que ela não consegue identificar só de bater o olho, você vai utilizar tipos para ler, uma leiturabilidade maior. Ah, não posso utilizar então os tipos para ver? Pode. Por exemplo, aqui a gente tem um tipo para ver no título, que é uma sentença curta, num tamanho maior, e um tipo para ler num tamanho menor, uma sentença maior. Assim a pessoa vai conseguir realmente identificar o título, até pelo seu destaque visual, e o texto com as informações referente àquele título. Aqui nós temos um exemplo que eu peguei lá no Behance, onde um tipo para ver ele consegue funcionar. Veja que aqui Lampião tá legal, Virgulino Ferreira tá legal. Aqui nessa parte já começa a prejudicar um pouquinho. Porém ainda é aceitável porque são pequenas linhas e o tamanho tá num tamanho grande, né, ainda. Mas já começa a ficar um pouquinho ruim. Veja, título, subtítulo, ok. Mas quando começa a colocar muitas linhas já começa a ficar um pouquinho ruim. Então tome cuidado com isso. A gente tem um outro exemplo aqui, por exemplo, de um tipo para ver, né, que foi feito na mão, dessa marca. Veja que ele utilizou um impacto visual bem grande e na palavra abaixo do logo, na tagline, né, ele coloca investe em letras mais sóbrias, né, até mais separadas, passadas. Aqui, nesse tipograma, ele basicamente forma um novo símbolo, enquanto que no outro aqui, que é a informação do que se refere a esse símbolo, né, a esse tipograma, ele utiliza de forma mais sóbria. Nós temos alguns exemplos de tipo para ver que funcionam muito bem, né? Como eu disse em cartazes, aqui ó, Alice no País das Maravilhas. Perfeito, não tem problema para ler. Aqui também no James Bond, veja que não tem problema, né? Nós temos um bom contraste, nós conseguimos identificar as letras, conseguimos ler o título e pronto. Mas em sentenças curtas, sentenças que você tem que ler, tem que tomar cuidado referente a isso. Bom, e aí a gente tem um contraste, né? Que seria a terceira dica. O que você quer passar, né, no seu tom de voz, o que a pessoa precisa ter ali para consumir, né? Então, se ela vai precisar apenas ver ou se ela vai precisar ler, e o contraste, que está ligado a tudo isso. O que é o contraste? Trata-se do grau de evidenciação de diferenças e características entre os elementos, a posição ou a distinção dos componentes a fim de segregá-los ou distingui-los. O contraste pode ser trabalhado através de escala, cores, textura, espessura, peso, posicionamento, entre outros. O objetivo é evidenciar as diferenças ou dar destaque ao elemento mais importante. O contraste é super importante na tipografia. Você pode utilizar contraste entre diferentes famílias tipográficas, você pode utilizar contraste entre cor, você pode utilizar contraste até mesmo em uma utilizando somente uma família tipográfica. Por exemplo, aqui nós temos um contraste onde a escala acaba mostrando realmente o que é o título, ou que seria um olho ali dessa matéria, e o que é o texto mais corrido ali com as informações secundárias. É a mesma tipografia, só que um tamanho diferente, posicionado hierarquicamente acima. Ainda tem um traço aqui para separar, né? E que você consegue ter um efeito visual legal utilizando a mesma tipografia, a mesma cor, sem precisar fazer malabarismo. Aqui tem um outro exemplo da mesma maneira, a mesma tipografia sendo utilizada, só que aqui nós temos ela em bold, provavelmente é bold ou black, né? Com um tamanho grande, né? Alocado aqui acima, e a mesma tipografia abaixo com texto corrido. Você consegue um bom efeito visual, você consegue um bom layout utilizando a mesma tipografia. Não necessariamente você precisa utilizar várias tipografias. Você pode até utilizar, normalmente, né, a gente indica de 2 a 3 no máximo. Não existe regra também, porém,
é interessante se dizer que você consegue bons efeitos visuais utilizando apenas a variação da própria família, de espessura, de posicionamento e de escala, de tamanho. E aqui mais um exemplo, né, que utiliza inclusive um bom contraste de cor também, né? Mais alguns exemplos onde a gente vê a utilização aqui da tipografia. Veja que aqui nesse textinho tem a mesma tipografia desse textão, né? Só que, com certeza, essa mensagem aqui é a mais importante, é a que a pessoa tem que entender, e essas aqui são informações secundárias, por isso que estão em tamanho menor. Mais um exemplo, questão de escala, mesma tipografia, mudou caixa alta, caixa baixa, pronto. Você consegue um bom contraste. Outro exemplo, a mesma coisa, esse logo foi o que eu fiz para a Rafaela. Mesma coisa. Aqui é a mesma tipografia, só que aqui eu acho que está em normal, não lembro se está em bold. E aqui tá mais pro light, mais pro regular. Mesma tipografia que eu utilizei no logo. Dá esse contraste, né? Ela queria mais ênfase no nome Rafaela. Então eu utilizei uma espessura maior para dar essa ênfase. Novamente aqui outro jeito de você dar contraste, né? Aqui nós temos com cor, mas também destacando, né? Através desse retângulo que circula a principal palavra. Nós temos aqui designer tem que comunicar. E o retângulo, ele nos traz esse contraste, que é a mesma tipografia também. O contraste é um elemento super importante no design, a gente consegue, a gente alcança, né, através de cor, de textura, de escala, e você tem que saber utilizar, e às vezes você nem precisa mudar a tipografia. Você consegue contraste sim, entre uma tipografia cursiva e uma tipografia, por exemplo, mais tradicional. Mas você também pode utilizar apenas e somente a mesma tipografia. A gente também pode fazer o contrário, tá? Muitas vezes a gente utiliza a tipografia, por exemplo, no título, mais serifada, né? E deixa para o texto corrido a sem serifa, principalmente no digital. Mas você também pode fazer o contrário, não existe regra específica. Veja que aqui o título é sem serifa e o texto é com serifa, mesmo em um blog. Com as possibilidades de tela que nós temos hoje, muito avançadas, né? Não tem mais aquela história de sem serifa para tela, né? Obviamente que tende a ser uma tendência ainda, mas você não precisa ficar preso a isso. Não quer dizer que vai prejudicar a comunicação. Se for uma boa tipografia, ela pode até ser com serifa em ambiente digital também. Outro exemplo de contraste, né? Você trabalha aqui no Behance, a mesma tipografia, só que com outline e outra preenchida. E consegue esse efeito bem legal nessa arte, né? Que traz um estilo, um impacto visual muito interessante. Apenas mudando também a forma de apresentar a mesma tipografia. Mais um exemplo aqui, no caso o designer ele utilizou a mesma tipografia, só que colocou aqui abaixo para dar esse estilo um pouco 3D, saltando, talvez de sombra, né? Ali do inline, e que não fez nada assim, no sentido de tentar uma coisa, baixar uma nova coisa. Não, ele pegou, utilizou a mesma tipografia e teve a criatividade para inserir e fazer um novo recurso com um novo impacto visual. Aqui também a gente tem um exemplo, né, de contraste de tamanho de escala, de escala na verdade, não tamanho de escala, né, de escala. Você também pode fazer aí na sua marca. Enfim, são várias possibilidades, tá? Não existe regra. Mas também você tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Tome cuidado com o excesso. O excesso normalmente é ruim. Normalmente a simplicidade é uma coisa boa. Normalmente você utilizar no máximo 2 tipografias já vai ser o suficiente. Se for necessário, em muitos casos apenas uma tipografia será o suficiente.
E também toma cuidado com os modismos, né? Toma cuidado com aquelas coisas, aquelas tendências, né? Que todo mundo segue. Essa de social media o pessoal segue bastante. Toma cuidado, pensa um pouquinho diferente. Não que esteja errado, mas por que não fazer melhor e diferente, né? Aqui nós temos também um outro exemplo de tipografia. Veja que ele utiliza só duas também, né? Esse head aqui, ele conversa bem, né, com esse visual do vinho, né? Ele traz um ar superior aí, como se fosse uma assinatura, uma coisa premium, né? São duas tipografias somente, nada mais que isso. Toma cuidado com os excessos. Às vezes, você tem uma característica visual mais impactante, como esse daqui, ó, desse logo, é interessante, é necessário. Às vezes é necessário você fazer na mão, como esse daqui foi feito, né? É importante, dependendo do que você for fazer. Mas toma cuidado com o excesso. Nesse caso, ele conseguiu fazer de forma legal, né? Ele fez aqui na mão, esse caliente, é um tipograma. Essa fonte do título conversa com essa, apesar de não serem iguais. E aí a gente tem essa outra tipografia, que eu não sei se é a mesma, acredito que não, mas que ela vem para complementar, né? Para facilitar a leitura, já que aqui a gente precisa ler melhor também. E mais um exemplo, utilizando a tipografia. No caso aqui, me parece ser tipografias diferentes, mas mudando também um pouco a questão da cor, do contraste, alterando aqui a entrelinha das letras, né? Deixando elas, entre aspas, mais esticadas, mais comprimidas. Você consegue um impacto visual interessante. Beleza? Essas dicas eu acho que você pode levar pro resto da vida. Então, qual o tom de voz? É para ver ou é para ler? E o contraste. Você viu alguns exemplos bons e você pode se inspirar ainda mais. É o que eu indico para você. Se você quiser aprender mais sobre tipografia, sobre fundamentos do design visual, nós temos o nosso curso Fundamentos do Design Visual. Tá o link aí na descrição, preço acessível para você aprender mais. Só sobre tipografia são 20 aulas, tem muito mais aulas sobre cores, grid, gestalt, tem aula sobre semiótica, tem aula sobre layout, né, composição de layout. Tá disponível aí para você o link, beleza? Espero que você tenha gostado da aula sobre tipografia. Espero que você estude mais sobre tipografia. Recomendo que você adquira esse livro, Pensar com Tipos. A última capa desse livro é essa daqui, na verdade. Pensar com Tipos. É que eu tenho os 3 livros aqui que a editora me dava, né? Esse daqui eu não dou nem ferrando, porque esse daqui é o autografado. Deixa eu ver se esse é o autografado. Não, acho que é o azulzinho que é o autografado pela Ellen Lupton, né? Mas enfim, dependente da versão que você conseguir, o conteúdo é o mesmo praticamente. Eu acho só uma coisinha a mais, um exemplo que eles atualizam. Mas qual você conseguir mais barato, eu super indico. Ellen Lupton. Tem essa capa, tem uma outra capa mais antiga, que é uma laranja, e tem essa capa azul também. Então qualquer um desses aqui que você encontrar, tá ótimo. É um grande resumão sobre tipografia. É o conteúdo que eu utilizei para criar os meus materiais sobre tipografia. E no geral, ao menos que você venha criar tipografias, se aprofundar um pouco mais, esse livro já vai ser um conhecimento ali que você vai levar pro resto da vida, 90% ali sobre tipografia. Com esse livro você já vai aprender, já vai ser o suficiente para você criar bons layouts e aplicar tipografia da melhor maneira nos seus projetos, beleza? Também vou deixar o link aí da Amazon desse livro, o link aqui do TIFF, né? Se você comprar por esse link vai me ajudar também. É isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aí no vídeo, isso ajuda demais. Deixa o like também, porque também ajuda demais. Se inscreva no canal, ative as notificações, é um pequeno gesto da sua parte muito importante pra gente. Você pode ser membro do canal, bem baratinho, ter acesso aos conteúdos exclusivos. Segue a gente no Instagram, TikTok. Tem um blog com artigos sobre tipografia também, para você aprender mais lá. Vou indo nessa, estudar Galuxo sempre. Um forte abraço, fica com Deus. Valeu, fui!